Pessoal, agora nós vamos falar sobre a lei de Stevin. Se tiver, hum, é, se vocês estiverem achando muito lento a explicação, vocês podem acelerar o vídeo também, tá? Vou tentar explicar devagar para que quando eu começar a falar com vocês algumas palavras-chave como pressão relativa, o vácuo, pressão manométrica, essas coisas, vai ficar subentendido que houve essa explicação durante esse período dessa aula, tá? E aí, se houver ou falar alguma coisa que esteja errado, alguma coisa desse tipo, vocês podem me corrigir também. Lembrar que a gente tenta corrigir, a gente também erra às vezes, tá? Na correria, a gente pode até explicar alguma coisa diferente para vocês. Então vamos lá. Nessa parte da lei de Stevin, o que, que é? Seria uma explicação bem fácil de vocês entenderem, seria como se fosse uma variação vertical da pressão de um fluido. O que seria essa lei de Stevin? Ele é mais conhecido como o princípio fundamental da hidroestática. E tem essa explicação também, que segundo Stevin, a diferença de pressão entre dois pontos de uma mesma massa é igual à diferença de profundidade entre eles, multiplicada pelo peso específico. Então, essa explicação que está aí, vou pegar aqui, calma aí. Essa explicação que está falando aqui, a diferença entre pressão entre dois pontos, o que ele está querendo dizer? Então vamos lá, eu vou fazer bem aqui ao cantinho, vamos ver se a gente consegue desenhar o que está escrito. Eu tenho o quê? Eu tenho a pressão inicial que está sobre a superfície. Aqui é a minha superfície da minha água, tá? Então, eu vou colocar a superfície da minha água. Essa superfície da minha água, com tudo que isso aqui é um líquido, que eu estou falando fluido, não estou falando de um gás, estou falando de um líquido. Eu tenho, então, que sobre a superfície tem a pressão inicial. Essa minha pressão inicial é o que está sendo exercido sobre essa pressão, ou sobre essa superfície, essa linha da superfície. O que acontece? Conforme eu vou descendo, vamos imaginar, eu desço aqui 10 metros. Conforme eu vou descendo, eu desço mais 10 metros. Conforme eu vou descendo, desço mais 10 metros. Conforme tem esse peso sobre a cabeça, sobre a superfície desse material, vamos imaginar que aqui seja um mergulhador, né? Tem uma pessoa aqui, uma cabecinha aqui e tal, perfeito, olha só, um mergulhador. Tem um mergulhador. Essa altura que está dessa água, essa profundidade dessa água sobre a cabeça desse mergulhador, essa pressão que está exercendo sobre ele é em função dessa altura, dessa profundidade que está aí. Então, o que seria isso? Seria uma dependência entre a pressão que está exercendo o fluido, porque olha só, ele vai falar aqui, é a diferença entre esses dois pontos de uma mesma massa. Olha, a diferença entre esses pontos, aqui eu estou iniciando como se fosse um referencial, a minha altura aqui está zero, e aqui embaixo, olha, 1, 2, 3, 4, eu estou com uma altura, essa minha altura vai dar 40 metros para baixo. O que acontece? Esse ponto que está bem aqui, eu vou chamar ele de P1. Esse P0 aqui, vamos inverter para ficar mais fácil, então, ali a nossa explicação. Porque a hora que eu chamo isso aqui de P0 e P1, aqui também eu posso modificar aqui, claro, olha, se vocês quiserem, olha, P0 e P1, tá na mesma, tá? O que vai acontecer? Essa diferença entre dois pontos, entre uma mesma massa líquida, essa diferença de profundidade, ela vai ser influenciada por uma massa específica ou peso específico. A diferença entre esses dois é que a massa é multiplicada pela gravidade e o peso específico não, já está multiplicado, então não preciso colocar aqui a gravidade. Lembrando, vou colocar uma observaçãozinha aqui. Lembrando que o peso específico é igual massa vezes gravidade. Lembram disso? Tá. O que acontece? Essa dependência entre a pressão exercida pelos fluidos que estão em equilíbrio estático aí, eu estou aqui, esse fluido, que é meu líquido, que é minha água, a superfície da minha água, eu estou
vamos dizer assim, parada, né? Tem essa altura sobre esse mergulhador, ela vai ser influenciada pela altura, essa dependência de altura e do fluido. Olha só, se eu dependo exclusivamente de que fluido que está aqui, qual é o meu fluido? Eu vou dizer qual é o meu fluido informando o valor bem aqui. Quando eu estou falando que tem uma dependência entre a profundidade e a massa específica ou peso específico entre eles, eu determino isso bem aqui. Se eu estou falando aqui que é 0, aqui eu estou falando que é 40. Então, vamos dizer assim, eu tenho essa dependência de altura. Então, eu vou multiplicar isso pela quantidade conforme ele vai andando, né? Então, vamos dizer assim, o que eu queria dizer para vocês? Quanto maior for a altura de um líquido, né? Vamos dizer assim, a maior altura, ou vamos chamar isso aqui daqui para baixo aqui é uma profundidade, certo? Eu tô a profundidade, mas eu posso dizer que daqui para cima eu posso chamar isso aqui de H como altura, eu também posso chamar isso de Z, tanto faz, pode ser tanto a altura como vai ficar assim, olha, Z ou H, profundidade ou altura. Então, quanto maior for a minha altura daquele líquido, né, sobre aquele mergulhador, maior será a pressão que ela vai acabar exercendo sobre a parte sobre esse mergulhador. Se fosse um recipiente, seria a parede do recipiente e seria a pele do mergulhador. Então, essa relação, se vocês quiserem algo mais teórico, por exemplo, vamos imaginar que vocês estão ali, para entender, se vocês conseguirem imaginar, eu estou falando que eu estou olhando para um prédio de 100 metros de altura. Então, ele está na horizontal, certo? Para vocês imaginarem, quando vocês olharem para cima, vocês vão ter que imaginar, por exemplo, colocar 10 caras se eles tivessem 10 metros de altura. Eu não sei qual a sua altura, vamos imaginar que você tem 1,5 m aí. Você já é uma pessoa mediana, né? Mas você coloca ali 1,70 m, 1,80 m. Então a pessoa já é de 2 metros, as pessoas já acham ela muito alta. Agora, imagina um cara de 10 metros. Então, tem que colocar 10 pessoas, uma em cima da outra, para vocês entenderem a altura que seria esse prédio, que seria 100 metros de altura. Então, 100 metros de altura é coisa pra caramba, né? Vocês só visualizem, imaginem. E se eu digo para vocês que eu estou a 100 metros de profundidade, pessoal, vocês tentaram imaginar 100 metros de altura ali na horizontal, vendo aquele prédio? Não é coisa pra caramba? Agora imaginem 100 metros de profundidade, pessoal. É muita coisa, é muito peso sobre aquele corpo que está sendo, aquele mergulhador que está ali. Então, vamos imaginar que a cada 10 metros que vocês estão descendo ali, essa profundidade que está aumentando, né? Eu estou aprofundando, eu estou aumentando. Você acaba aumentando a sua pressão sobre esse corpo de 1 atm. Então, ou seja, se você, olha só, ou seja, vou colocar uma observação bem aqui. Cadê minha canetinha? Achei. Então, quer dizer que se você está descendo e você está comparando essa profundidade aqui a 100 metros, então quer dizer que a cada 10 metros que você está descendo, olha só, cada degrauzinho desse aqui, se for 10 metros, vamos imaginar, cada um deles de 10 metros que você desce, você tem 1 atm sobre a cabeça desse ser humano. E o que acontece? Conforme você vai descendo, além de você estar aqui na superfície, certo? Você ainda tem aquele 1 atm que está aqui, que é da superfície, que é da atmosfera, ainda vai ter 10 metros aqui, a cada 10 metros vai chegar a 100. Então, quer dizer que o total você vai ter 10 atm, pessoal, é muita coisa mesmo. Então, é muito peso sobre a cabeça dessa pessoa, entendeu? Desse mergulhador que está ali. Então, eu vou trabalhar essa pressão, uma aqui, que é essa 0 aqui, seria a minha pressão atmosférica, tá? Então, seria a atmosférica. Opa, nossa, que letrinha. A pressão atmosférica.
que seria a que fica sobre a superfície aqui, né? Como eu disse para vocês. E essa 1, que eu acabei desenhando aqui, ou essa 2 que vocês estão vendo aqui, eu vou chamar isso de pressão absoluta, tá bom? E aí, quando eu falo que essa diferença entre olha, a diferença entre a pressão entre dois pontos, nananana, isso aqui seria praticamente isso que está escrito no texto. E aí, o que seria? Seria a massa específica, você já conhece, peso específico, gravidade, profundidade A1, né? Ou seria a 0 aqui, né? Que seria essa aqui. Então, estamos entendendo, né? Essa parte aqui tá bem tranquilinha, né? E aí, antes de entrar nessa parte aqui, porque vocês vão ter que entender o que seria referenciar um plano. Então, eu vou aqui, vou ver esse quadrinho, vou desenhar aqui para vocês uma coisa, tá? Para ficar muito mais fácil a nossa explicação. Aí eu vou cortar esse pedaço para vocês. Tá, pessoal, olha o que eu fiz aqui, tentando explicar para vocês. Vamos ver, desenhando assim a gente consegue. Eu escrevi já para ficar mais fácil, para a gente não perder tempo do vídeo. O que seriam essas escalas de pressão? Então, seria a escala de pressão. Vocês estão vendo aí que é a pressão absoluta, que é a pressão relativa, que é a pressão, que é o vácuo, pressão atmosférica referencial. Então, essas escalas de pressão, elas são grandezas, né, escalares, de pressão que pode ser expressadas, né, em relação a qualquer referencial, sendo que nos casos dos fluidos, né, normalmente são utilizados dois referenciais, que seria o vácuo absoluto, né, que nós temos bem aqui, olha, o vácuo absoluto. E nós temos também outro referencial, que seria a nossa pressão atmosférica. Em um determinado espaço, né, vamos dizer assim, que vocês estão medindo esse espaço, essa pressão, que vocês queiram saber se ela vai ser negativa ou positiva, né? Então, nesse espaço físico, sempre há de existir uma pressão absoluta, certo? O que seria essa sua pressão absoluta, para que fique mais fácil, que fique mais interessante de entender? A sua pressão absoluta, olha só, a sua pressão absoluta, ela vai ser nada mais, nada menos do que o somatório da sua pressão relativa mais a sua pressão atmosférica local. Então, isso aqui seria sua pressão absoluta. Seria a sua relativa, olha só, estou aqui, pressão relativa, que está aqui utilizando tanto a sua pressão atmosférica quanto a pressão. Então, as pressões seria essa parte dessa função, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá colocar conceitos para você entender. Então, eu vou ter, em determinado conceito, ou o lugar, ou espaço que vocês vão estudando, vocês vão ter, então, sempre que a sua pressão absoluta for menor que a sua pressão atmosférica local, olha, sua pressão absoluta, né, vamos dizer assim, se ela for menor que a pressão atmosférica local, aí o que acontece? Então determinando esses conceitos ali dentro, vocês vão ter o quê? Que sempre que a sua pressão absoluta for menor do que a sua pressão atmosférica local, que também nós podemos chamar de pressão barométrica, né? Ali também podemos denominar ela de vácuo, né? O nosso vácuo ali. E aí, o que seria esse vácuo, né? Esse vácuo está bem aqui no cantinho, como a gente pode conceituar ele? Dizendo que o vácuo, né? Esse vácuo absoluto, ele vai acabar contribuindo com uma situação limitante, aonde não existiria nenhuma molécula de ar atmosférico em determinado espaço físico ali. Então, quanto maior for o vácuo obtido, né? Esses que foram que estão sendo obtidos, a maioria deles são feitos em laboratório. E ele também, essa pressão de vácuo, o maior vácuo obtido, né, nessa pressão em laboratório, a maior que já foi medida foi de 10 menos 7 atm.
Eu acho que eu deveria ter colocado de outra cor, né, para facilitar a nossa explicação. Antes tarde do que nunca, tá? Então, eu tenho o quê? Que quando foi medido a pressão dentro do vácuo, a maior que já foi obtida foi esse valor. Quando eu tô falando de vácuo e pressão atmosférica, pessoal, isso aqui então, seria o seu vácuo, seria o limite entre aonde começa a não existir mais moléculas de ar atmosférico. Então, daqui para cá, pessoal, já começa a não existir moléculas de ar atmosférico, né? E aí, então, vamos dizer assim, eu tenho aqui os meus referenciais. Se vocês perceberem, aqui está positivo e aqui também está positivo. Aqui está negativo e aqui também está negativo. Aqui, não coloquei, mas aqui também é positivo, tá? E aqui do lado de cá também é positivo. Opa, calma, aqui é positivo. Vocês estão percebendo que a correlação de um lado com o outro são muito parecidos. E olha só que interessante, quando eu falo para vocês que essa linha aqui é a nossa pressão atmosférica, vocês lembram nossa explicação um pouquinho antes sobre 10,33 MCA, que é a nossa média coluna de água? Então, seria sua atmosférica. Lembra que era 1 atm aqui, ó? E equivalia a isso? Então, aqui também seria a sua superfície aqui, seria a sua pressão atmosférica, que é o seu referencial, que seria esse aqui também, tá? Que seria esse ponto 2 aqui, olha. Então, tem esse ponto 1, tem o ponto 2, tem o ponto 3 bem aqui e tem o nosso ponto 4. O que isso quer dizer, pessoal? Que nesse ponto 1, as pressões, né, que seria a absoluta e que seria a sua manométrica, elas vão ser elas vão ser positivas, né? Daqui para cima, entre o ponto 1 até aqui, até chegar aqui, ela vai ser positiva. É o que a gente está determinando aí. E ela, porque daqui para cá, isso aqui tudinho, pessoal, lembra que seria a sua pressão absoluta. Seria o somatório da sua relativa mais a sua pressão atmosférica. E aí, o que acontece? Conforme vocês estão mudando ali, por exemplo, no ponto 2, a pressão absoluta que está bem ali, ela é igual à pressão atmosférica local, tá vendo? A sua pressão absoluta que está bem aqui, ó, ela é igual à pressão atmosférica. Tá certo, não tá? Olha só, eu tô na linha da pressão atmosférica, que é o meu referencial. E a minha pressão absoluta e a relativa, elas são positivas. Tá certo até agora. É isso que eu tô tentando dizer para vocês. Quando eu vou para o ponto 3, quando a minha pressão absoluta é positiva, eu estou na transição entre a pressão, que é a negativa, que seria absoluta também aqui, né? Vamos dizer assim, eu estou com a pressão absoluta aqui em cima, e estou com a pressão absoluta aqui embaixo, ou a relativa aqui, e eu estou saindo da negativa e indo para a positiva. Esse ponto 3, ela acaba caracterizando ali, começando a ter uma existência de um vácuo ali parcial, tá? Então, eu tô transitando, eu tô saindo dos pontos e estou chegando até meu ponto referencial, que seria o meu vácuo bem aqui embaixo. Então, isso trazer para vocês, tá? Não sei se vocês estão entendendo até agora, está muito rápido. E quando a pressão ela é expressa, né, como sendo a diferença entre o seu valor medido, né, e o vácuo absoluto, eu vou denominar isso de pressão absoluta, que seria do vácuo até esse ponto aqui, eu vou chamar de pressão absoluta. Quando a pressão é expressa como a diferença entre o seu valor medido e a pressão atmosférica local, eu estou chamando ela de pressão relativa, certo? Ou também a manométrica, como está escrito aí, ou ela sendo a pressão efetiva, que também vocês podem encontrar essas determinações também, que podem, em algum exercício, te confundir ali. Quando eu falar para vocês assim, que a pressão absoluta somente pode existir, essa pressão absoluta, ó, eu tenho a pressão absoluta ali, eu tenho a pressão manométrica, então essas informações eu preciso que vocês lembrem dessa explicação, tá? Então a pressão absoluta somente vai assumir valores positivos ou nulos quando essa pressão for nula, né, que eu estou dizendo para vocês,
ela só vai ser nula quando ela for no vácuo absoluto. Então, eu estou saindo da pressão absoluta e indo para o vácuo, olha só. Viu? Olha, eu estou saindo, eu estou saindo da relativa, indo para a pressão absoluta e indo para o vácuo. Ela vai acabar acontecendo a parte nula. Olha aqui, pessoal, eu estou, conforme eu vou descendo, eu comecei em 14, passei para 10, estou em 8, conforme eu vou descendo, mais próximo eu estou ficando do vácuo. Então, essa é a minha pressão absoluta, seria minha pressão relativa, a transição que está aqui entre a pressão relativa que está aqui, a relativa, transitando para essa parte aqui, que você também a pressão relativa com a absoluta, esse vácuo parcial que está aí, ela só vai ser obtida mesmo nesse ponto aqui para baixo, tá? E aí, o que quer dizer? Quando a pressão relativa ela for positiva, né? Nula, ela pode ser, né? Ela pode ser tanto a relativa, ela também pode ser positiva ou negativa. A gente está vendo aqui, olha, positiva e negativa, né? A pressão relativa, ela pode ser tanto positiva como negativa, como vocês estão vendo aí, né? Estamos falando de um lado para cá, acabei de mostrar para vocês. Vamos dizer assim, como quero dizer que as pressões maiores ou menores, eu estou comparando ela com a pressão atmosférica. Elas podem ser maiores que a pressão atmosférica, ou elas podem ser menores que a pressão atmosférica. Isso, ela seria negativa, mas não quer dizer que ela se tornará negativa. Ela vai descendo parcialmente, se tornando a vácuo, ao final ali onde eu mostrei para vocês. E o que a gente tem? Que as pressões relativas, elas vão poder variar, então, desde 1 atm, né? E ela vai ser menos 1 atm. Conforme você vai abaixando ali, você vai encontrando ali. Conforme você está ali no 1 atm, vai descendo, tá positivo ali. 1 atm vai descendo, até eu tenho 10 MCA, 8 MCA. Quando eu chego ali a 0, abaixo disso, eu vou ter então meu 1 atm, que seria abaixo da minha pressão atmosférica. Então, vamos dizer assim, quero dizer para vocês que vocês vão encontrar exercícios manométricos comigo, vão encontrar referenciais com pressão acha a pressão manométrica, acha a pressão relativa, absoluta. Vocês vão acabar encontrando esses enunciados no seu texto e que vocês têm que entender que menos 1 atm, pessoal, ela seria então ali no vácuo, né? Mas também, vamos dizer assim, e que essas pressões positivas também vocês vão acabar encontrando acima do vácuo, vão encontrar a pressão absoluta positiva e também a negativa. E acima da pressão atmosférica será a nossa positiva. Eu não sei se isso passa a confundir um pouco, se vocês estão entendendo como está sendo essa explicação, mas lembrando que a nossa pressão absoluta, ela sempre será igual ao somatório das pressões manométrica e da pressão atmosférica, que ela vai poder ser a P1 positivo, né, que ela vai ser P1 positivo, eu tenho a minha P2 ali, que ela vai ser negativa, também parcialmente ali positiva, nesses pontos 1, 2, 3 e 4, foi o que eu expliquei para vocês. Mas aí eu falo para vocês assim, mas as pressões absolutas, ela não vão ser utilizadas nos problemas hidráulicos, né? Vamos dizer assim, eu só vou trabalhar mesmo com as pressões relativas, porque se vocês olham uma literatura, por exemplo, sempre vem destacado que você acaba trabalhando na parte hidráulica com os líquidos normalmente, a gente acaba utilizando as pressões relativas, né? Vocês vão ver que eu pergunto isso nos exercícios para vocês, nos livros vocês vão encontrar isso, ou é sempre pressões manométricas, nós vamos ver medidores de pressão manométrica, a gente sempre vai trabalhar com isso, normalmente será isso. Enquanto a gente trabalhando com os gases, né, a gente acaba falando sobre a pressão absoluta, né? Então, os assuntos de líquido, a gente acaba falando manométrico ou relativo. E quando eu falo de gases, eu vou lá e falo para vocês assim, olha, a pressão absoluta. Mas
Por que que a gente não trabalha com pressão absoluta dentro dos problemas hidráulicos, assim, em líquidos, né? Vamos dizer assim, não sei se já se perguntaram isso, né? É, eu não sei se seria uma resposta simples ou muito complicada, mas vamos imaginar assim: a pressão atmosférica ela acaba atuando em todos os pontos que ela está exposta, né? Como eu expliquei para vocês, da superfície, da água, que tem uma profundidade, tem um peso sobre aquele mergulhador. Então, consequentemente, pessoal, ela acaba sendo uma força resultante, né? E uma força resultante nula. Vamos dizer assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando explicar. Vamos ver se eu desenhando para vocês fica legal. Vou desenhar bem aqui no cantinho de outra cor aqui a explicação. Vamos ver aqui. Eu acelero também essa parte, tá? Então eu vou parar de falar e vou escrever para vocês. Vamos desenhar aqui, tentar explicar desenhando. Olhando para essa imagem, acaba se respondendo aquela pergunta que eu fiz para vocês, assim, por que que a pressão absoluta não é tão utilizada em problemas hidráulicos quando é pertinentes a líquidos? E aí, quando você está trabalhando dentro da hidráulica, você acaba trabalhando, na maioria das vezes, com fluidos mais voltados para líquidos, né? Mais realmente a água, uma das boas maiorias. E quando trabalha normalmente com os líquidos dentro da hidráulica, você acaba utilizando as pressões relativas ou aquelas pressões manométricas, como a gente acabou de ver. Enquanto vocês acabam falando sobre os gases, a utilização deles, vocês acabam utilizando a pressão absoluta. E aí, é por isso, um dos motivos, seria uma das respostas que vai levar à pergunta que eu fiz, seria essa. E a outra resposta que eu já dei seria aquela que a pressão atmosférica vai acabar se anulando. Por que que irá acabar se anulando? Então, o que que eu tenho aqui? Olha, eu tenho uma força aqui, atuando aqui, e tenho uma aqui, atuando aqui também. Essa força que eu posso chamar, o que está atuando aqui seria a sua pressão, e o que está saindo por aqui, pessoal, tá vendo? Ele está percorrendo todinho esse líquido, está passando por toda essa tubulação. Então, essa força que essa água está fazendo até sair aqui com essa pressão, ela também tem uma atuação uma vez que ela sai dessa tubulação. Todas elas, essa pressão está atuando nessa água que está aqui, e essa pressão está atuando após quando ela sair aqui atmosférico, ela também está atuando. Então, a pressão atmosférica acaba atuando nesses pontos que vocês estão vendo, tá? Então, é por isso que eu falo para vocês que vocês acabam dando uma resposta como se a pressão atmosférica, como atua em todos os pontos expostos, a pressão atmosférica, quando os seus lados, as suas superfícies estão expostas e abertas, ela acaba sendo, então, uma resultante de forças. É por isso que, muitas das vezes, ela não faz o uso da problemática que seria a pressão absoluta. E por que seria, não faria parte da pressão absoluta? Olha só, pessoal, vocês lembram que a pressão absoluta, olha, a pressão absoluta, ela é igual à pressão relativa, mais a nossa pressão atmosférica. Uma vez que ela acaba se anulando aqui, eu só vou ter a participação da pressão relativa. Então, essa pressão absoluta, ela não atua isso em líquidos, né? Uma boa maioria das vezes. E o que seria a sua pressão relativa? A sua pressão relativa nada mais é do que aquela formulinha lá que a gente aprendeu, que é massa específica, vezes a gravidade e vezes a altura. E o que acontece? Quando você observa a imagem aqui ao lado, como a pressão está agindo em todas as superfícies do reservatório, está agindo da saída daquela torneira que vocês acabaram de abrir, e dando aquele ciclo contínuo, aquele que está saindo, está entrando, isso consequentemente acabou se anulando. Então, a pressão absoluta, ela precisa realmente, olha só, que esteja a participação também da sua pressão atmosférica. Quando eu estou
com a minha torneira funcionando, né? Vamos dizer assim, quando ela está atuando, ela está tendo uma pressão de entrada, uma pressão de saída, porque a água está na superfície, a água está no final ali, é a nossa pressão relativa. E não a nossa pressão absoluta, tá, pessoal? Olha só, minha pressão absoluta, eu preciso literalmente a participação aqui da pressão atmosférica. Eu não sei, vamos ver se eu tenho. Calma aí, vamos ver. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Espera só um pouquinho. Eu tenho aqui um exemplo, eu não trouxe ele, eu não acabei colocando ele digitado, uma imagem que eu acabei esquecendo, mas olha só, eu quero que nesse exercício vocês determinem a pressão absoluta e a pressão relativa, ou a manométrica, vamos usar muito isso, a uma profundidade de 10 metros de água doce e quando o meu barômetro estiver marcando 748 miligramas. Nossa, mas que confuso isso. Como extrair o que ele acabou de explicar para a gente? Opa, calma aí, foi mal. Aí. Vamos tentar explicar o que ele falou para a gente. O que ele está falando? Ele está falando que ele quer que você ache a pressão relativa. Opa! Qual é a pressão relativa? Qual é a sua pressão absoluta? E ele quer que você calcule essas informações com a pressão relativa, dando os seguintes dados. Há uma profundidade de 10 metros de um lago que é água doce, então a massa específica é 1.000 quilogramas por metro cúbico, aonde o local em si, ele está marcando no seu barômetro, né? 748 milímetros, né? De mercúrio. E aí ele pergunta, me acha a pressão relativa e me acha a pressão absoluta. O que seria nossa pressão relativa que nós aprendemos até agora? A nossa pressão relativa nada mais é que aquela fórmula que a gente já aprendeu, que sabe aquela pressão hidrostática que nós estávamos falando, conversando? Aquela pressão de Stevin que nós temos é assim, massa específica vezes a gravidade vezes a altura. O que seria a sua pressão absoluta? É aquela que a gente acabou de conversar, que fala que a pressão relativa ela é o somatório da pressão relativa, ou a pressão absoluta é o somatório da pressão relativa mais a sua pressão atmosférica local. Qual que é a sua pressão atmosférica local aqui? 748 miligramas de mercúrio. Mas, para ficar mais fácil vocês acharem a resolução, como a gente vai achar aqui em Pascal, você já transformem essa daqui para Pascal. Naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, que tinham lá atrás, que eu falei assim, transformações que existem, você vai ter o quê? Se vocês estão indo para Pascal, pessoal, é só vocês multiplicarem por 133,322. Aí vocês vão achar ele em Pascal. A pressão, quando vocês acham em Pascal aqui, que é a sua pressão relativa, é a pressão. Aqui as informações que vocês precisam para achar a pressão relativa. Vocês vão ter o quê? A massa específica de 1.000 vezes a gravidade, que não foi fornecido, mas eu vou colocar 9,81 vezes 10, que é a altura que vocês têm, e vocês vão achar uma pressão de... Calma, deixa eu pegar minha calculadora. Tá, calculadora em mãos, vamos lá. Mas se a gente acaba multiplicando aí, né, vai dar 98.000, né, ponto 100, né, olha só, peguei a calculadora, mas nem a necessidade, porque olha assim, eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vai dar, multiplicação vai dar 98.810,0, né, Pascoal?
E aqui, o que vocês têm bem aqui? Vocês têm que eu preciso multiplicar 748 vezes 133,322. Isso eu usei a calculadora, tá, pessoal? Então, vai dar uma pressão naquele local de 99.724,85 Pascal. Essa é a sua pressão atmosférica local e essa aqui é a sua relativa. Então, qual que seria, então, a pressão absoluta? Porque essa pressão atmosférica aqui, ele deu, a gente só transformou, ele não estava pedindo isso para vocês. Então, a pressão absoluta que está faltando achar ali, porque a gente já achou a relativa, se você é o somatório da relativa, que vai ser 98.810,0 Pascal, mais 99.724,85 Pascal. Então, a sua pressão absoluta aqui vai ser mais 98.800. Calma aí, pessoal. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Agora, digitando ele aqui, eu vi que fiz uma cagadinha, né? Qual que seria essa cagadinha? Aqui, olha só. Não é um 8, né? É um 1. E aqui é 00. Então, fica 98.100. 98.100, né? Pascal. Porque eu acabei fazendo um errinho aqui. Agora, usando a calculadora, né? Eu acabei percebendo que eu errei ali. Desculpa, mas não tem problema. A gente conserta o erro, a gente acha e já conserta. E já fica aqui minha dica para vocês, se por acaso eu errar em alguma parte dos exercícios ou a explicação, podem ficar à vontade e mandar aqui que eu ajudo a entender onde foi meu erro. 98.100 mais 99.724. Vai dar uma pressão relativa de 197.824 Pascal, pessoal. Então, essa seria a sua pressão absoluta, trabalhada num total, né? Trabalhando a pressão atmosférica e a sua pressão relativa. Pressão relativa ou manométrica vai ser essa daqui, com essa fórmula aqui. Pressão absoluta será com esta fórmula aqui, tá? Então, trouxe esse exercício para vocês entenderem, né? Acho que fica bem claro quando traz exercícios e vocês conseguem visualizar isso de forma mais didática.